Olá, eu sou o professor Rodrigo Cordeiro. Estamos iniciando uma série de aulas sobre estrutura eletrônica, na qual estudaremos como os elétrons estão distribuídos e organizados na eletrosfera dos átomos. Os elétrons se distribuem em camadas, cada uma composta por um conjunto de subníveis. A distribuição eletrônica é crucial para entendermos as propriedades dos elementos químicos e como eles se combinam para formar moléculas. Já sabemos que o elétron é uma partícula onda. Por isso, não podemos definir com certeza absoluta sua posição no espaço e sua velocidade simultaneamente. O melhor que podemos fazer é mapear regiões de alta probabilidade de encontrar o elétron, os chamados orbitais. A solução da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio mostra que cada orbital atômico é caracterizado por 3 números inteiros, chamados de números quânticos. São eles o número quântico principal, N, o número quântico angular, L, e o número quântico magnético, Ml. O número quântico principal está relacionado à distância média entre o elétron e o núcleo, ou seja, ao tamanho do orbital. Este gráfico mostra como varia a probabilidade de encontrar o elétron em função da distância no caso de um orbital esférico com n igual a 1. Conforme nos afastamos do núcleo, a probabilidade aumenta inicialmente, atinge um pico e então diminui até desaparecer a distâncias muito grandes. Olhe agora a probabilidade no caso de orbitais com n igual a 2 ou 3. Repare que quanto maior n, maior a distância média elétron-núcleo. Por isso, o número quântico n também pode ser entendido como o nível eletrônico ou camada eletrônica. Ele varia de 1 a infinito conforme passamos para camadas mais externas. Apenas tome cuidado para não esquecer que essas tais camadas não devem ser entendidas como órbitas circulares. A distância elétron-núcleo não possui um valor fixo, então você deve imaginar cada camada como tendo uma certa espessura. Por essa razão, sempre falamos em termos de distância média. Quanto mais curta a distância média, maior a força que prende o elétron ao núcleo. Por isso, o número quântico principal também está associado à energia do elétron no orbital. De fato, a resolução da equação de Schrödinger para o hidrogênio mostra que a energia dos orbitais é inversamente proporcional ao quadrado de n. Substituindo nessa expressão os possíveis valores de n, obtemos como resultado os níveis de energia para o átomo de hidrogênio. O número quântico angular está associado ao subnível eletrônico. Os subníveis L permitidos para cada nível N são dados por esta relação matemática. L varia de 0 a N-1. Não demonstraremos aqui, mas a explicação para isso é que a equação de Schrödinger para o hidrogênio só admite soluções matemáticas nas situações em que esta relação é obedecida. Na prática, isso significa que no nível n igual a 1, temos um único subnível L igual a 0. No nível n igual a 2, temos 2 subníveis, correspondentes a L igual a 0 e L igual a 1. E assim sucessivamente. Alternativamente, os subníveis podem ser também representados pelas letras S, P, D ou F. Os orbitais de cada subnível possuem um formato espacial particular. Orbitais S, por exemplo, possuem simetria esférica, enquanto orbitais P possuem um formato de duplo lóbulo. O número quântico magnético está associado à orientação espacial dos orbitais dentro dos subníveis. Os orbitais individuais que compõem um subnível são dados por esta relação.
ml varia de mais L a menos L. Para o subnível L igual a zero, há apenas um valor possível de ml, que é zero também. Isso ocorre porque orbitais S possuem simetria esférica, e não faz sentido falar sobre a orientação espacial de uma esfera. Ao girarmos uma esfera, seu formato permanece indistinguível do que era antes. Para o subnível L igual a 1, há três valores possíveis de ml: menos 1, 0 e mais 1. Eles correspondem às três orientações espaciais possíveis para os orbitais P, cada uma ao longo de um dos eixos cartesianos. No mesmo espírito, temos 5 possibilidades para os orbitais D. Na descrição desse vídeo, você encontrará links para imagens e aplicativos que permitem explorar a geometria espacial dos diferentes orbitais atômicos. Podemos representar a estrutura eletrônica de um átomo de hidrogênio utilizando seu conjunto de números quânticos. O estado fundamental, ou seja, o nível de menor energia para o elétron, é representado por n igual a 1, L igual a 0 e ml igual a 0. Este orbital pode ser simplesmente chamado de 1s. Ao fornecermos energia para o elétron, ele passará para o nível n igual a 2, que possui dois subníveis. No subnível L igual a 0, temos um único orbital 2s. No subnível L igual a 1, temos 3 orbitais 2p. No átomo de hidrogênio, a energia é determinada unicamente pelo número quântico principal. Isso significa que todos os subníveis dentro de um nível possuem a mesma energia. Futuramente, veremos que este comportamento muda em átomos com mais de um elétron. Estamos chegando ao final desta aula. É importante que você tenha compreendido o que significa cada número quântico e como aplicar as relações entre eles para obter a estrutura de orbitais num átomo de hidrogênio. Aqui temos um panorama geral, que mostra os 9 orbitais que podem ser acomodados no nível n igual a 3. Na próxima aula, ampliaremos esse raciocínio para tratar de átomos com mais de um elétron. Até lá!